Bom dia, como vai você? Quem me segue aqui sabe que um tema que eu estudo muito é espiritualidade no campo da saúde. E como eu faço parte de um grupo de pesquisa, acaba que os clientes que vêm para mim, eles vêm indicados, buscando esse olhar da espiritualidade. Então, sim, eu tenho a minha prática cristã, que eu sou cristã, mas na clínica, na pesquisa, eu estudo espiritualidade que melhora a vida. Mas o que eu vim falar aqui hoje é sobre aprisionamentos da mente através de um discurso que fala que o certo é ser isso, que tem que fazer assim. E nisso a gente perde, tira das nossas mãos a capacidade de escolha e começa a ser um dominado, um manipulado. E a meta de tanto de Cristo quanto de outros autores, né, de Gandhi, Buda, entre outros, não é que eu seja uma cobra cega, é que eu tenha valores, que a minha espiritualidade me traga valores, como eu trato o outro, como eu falo com Deus, como eu trato o mundo, como eu me relaciono com as pessoas, e eu entre num lugar de que eu, a partir dos meus valores, da minha ética, eu comece a escolher o que eu vou fazer diante da vida. Não que eu seja manipulada por um discurso. Por exemplo, eu gosto muito, esse livro aqui é de cabeceira, O Grito de Eva, Violência Doméstica nos Lares Cristãos, está relacionado à mulher que fala, eu tenho que ser submissa. Ele que manda e eu pode. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porque a mulher tem que ficar quieta. Oi? E ele supava a mulher, e ele xinga a mulher, e ele expõe a mulher, e a mulher fica, não, Deus, vem aqui, por favor, muda esse homem. Não, criatura, não. Nós precisamos estar vivos na nossa vida. E se o outro grita, você vai olhar e falar assim, não grita comigo, até porque eu sou filha de Deus. Vai gritar com o filho de Deus na terra, não. Isso eu não estou menosprezando, não estou diminuindo, estou me posicionando diante da vida e dizendo, aqui não. Tem uma lei que me protege, a Lei Maria da Penha, e eu faço jus dela, porque eu tenho direito. E a Bíblia manda a gente viver de acordo com as leis dos homens. Então não vai bater na mulher, porque bater na mulher é violência doméstica. Não vai xingar a mulher, que é violência doméstica. Bater na criança não pode, porque o ECA vai dizer que é uma criança em desenvolvimento, uma pessoa em desenvolvimento, e que eu preciso proteger. Bater, espancar, não é educar. A gente bate numa criança através da nossa impaciência. Ontem eu estava lendo sobre isso. Que você que está me seguindo aí, pode observar, a gente está abrindo um grupo de habilidades TBT. E eu estava reassistindo algumas aulas das formações que eu já fiz, e eu estava assistindo uma aula do professor Wilson, e ele estava dizendo o seguinte, às vezes a criança, eu estou no mercado com ela, aí eu já estou lá na gândula do ovo. Quando eu olho, a criança está no biscoito. Aí a criança se joga no chão e começa a chorar. Aí você vai na raiva e bate na criança. Cara, a criança queria um biscoito. E você, em vez de explicar para a criança, querida criança, hoje eu não tenho dinheiro para comprar biscoito. Ah, nós vamos comer um ovinho em casa, mexidinho com manteiga. Vamos para casa. Então levanta, porque hoje não dá. Não, eu pego a minha raiva e minha paciência, ó. Não explico a criança, não ensino a criança o que é. Eu pego a minha raiva como se eu sei, a criança soubesse, ela não sabe. Ela não sabe. Eu suponho que a criança que está no chão fazendo pirraça esteja, no máximo, estourando até 7 anos. Estourando, porque já passou da fase. Já era para ter registros caso você tenha ensinado. Uma coisa importante, não é porque você sabe que o outro sabe, não. Você sabe e o outro às vezes não sabe. E você precisa ensinar para o outro. Tudo bem? Bora lá. E aí, eu tava pensando sobre isso, né? O quanto que a gente precisa aprender para mudar de vida, mudar de sorte. E eu tava falando sobre a espiritualidade. E uma cliente minha, kardecista, que veio lá pelo grupo de pesquisa, que é espiritualidade no campo da saúde, ela tinha uma coisa muito da caridade, tem que fazer caridade, tem que ajudar, tem que ajudar, tem que ajudar, tem que ajudar. Mas ela nunca se colocava na agenda dela, ó, ó, a agenda é minha, mas eu nunca me coloco na minha agenda porque eu tenho que ajudar, que 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 eu tenho que ajudar. E aquilo era uma prisão para ela. Então a religião, em vez de ser religar e conexão, perdeu o sentido. E como ela utilizava o evangelho,
Eu falei, pega pra mim aí, pega pra mim. Por que que você tem que fazer isso? Por causa do bom samaritano. Falei, então pega pra mim o bom samaritano e leia comigo. Vamos ler pra gente entender, pra gente interpretar e a gente mudar de vida, caso necessário. Vamos lá que a gente vai ler junto. Ela leu pra mim, eu vou ler pra vocês. Lucas 10, de 25 a 37. Eu não lerei todo, mas eu quero que você leia. Depois você lê, e tá aberto, tem no Google, tem no Chat GPT, tem na Bíblia Online, tem textos no YouTube que você consegue ouvir inteiro, tudo bem? Mas eu vou ler vou falar um contexto e vou ler o que é importante, tudo bem? Alguém perguntou para Jesus aqui, o que eu tenho que fazer para receber Deus, para eu ser de Deus? E Jesus diz o seguinte, amarás ao teu próximo, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Palavras de Jesus para a pessoa. Jesus, o mestre dos mestres, como diz Augusto Cury, na análise da inteligência de Cristo, é um livro dele, 5 compêndios, né? Mas agora tem condensados 5 livros em um, que ele fala de quem Jesus era, do mestre dos mestres, mestre do amor, mestre da vida, mestre da esperança, mestre da fé, da compaixão. Ele fala das características de um bom líder, usando Jesus como principal. Tudo bem? E aí a gente vai pensar que nesse caminho aqui, ele fala, olha, você vai amar Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, Deus é o centro da sua vida, mas você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. Você não vai tirar o eu da equação. Você vai colocar o eu e você vai olhar para aquele outro, ok? E aí ele vai falando, e aí ele fala, mas Deus, o que é isso, né? Jesus era Deus, né? Mestre, Deus, que é isso? Aí ele fala assim, ele, porém, querendo justificar, mas a si mesmo disse, quem é o meu próximo? Jesus falou, ame a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? E aí Jesus traz para ele um ensinamento. Vamos lá. Deixa eu só olhar aqui, que eu tava esperando uma cliente falar comigo, não falou? Vamos seguir. Respondeu Jesus. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, ladrões, roubadores, pessoas que violentam o outro, aquela coisa, ok? E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, tiraram roupa, tudo, e espancaram, bateram nele, roubaram e bateram, se retirando e deixando ali meio morto. O cara estava ali, tipo, roubamos, batemos e largamos. Isso acontece nos dias de hoje, não é verdade? Tá ali o cara. Ok. E ocasionalmente descia no caminho certo sacerdote. E viu lá o quase morto, não estava morto, então se mexia, respirava. Passou e foi embora. Passou de largo. Estava ocupado, tinha agenda, não podia parar para olhar para ele. Ok? Igual modo também, o levita, o que ia tocar, o que ia... Foi lá, passou, viu aquela coisa lá. O levita, chegando àquele lugar e vendo, logo também passou de largo. Não tem tempo para perder com morto, quase morto. Não sei se vai viver. Então o sacerdote passou e foi embora, o levita também, ok? Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se com íntima compaixão. Olhou para ele, olhou e viu com íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, prensou com um azeite e vinho e, pondo sobre a carruagem, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partiu no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, o nome da estalagem, o dono da estalagem, e disse, cuide dele, e tudo que ele gastar mais do que isso que eu deixei pago, quando eu voltar, eu restituo. Olha aqui. E aí Jesus pergunta, qual desses parece que amou o próximo? O problema é que a gente pega essa historinha do samaritano e acha que o samaritano parou a vida. O samaritano não parou a vida. O samaritano deu uma pausa na viagem, o samaritano olhou para a criatura, prensou azeite e vinho, era remédio, azeite e vinho era puro, então era remédio nas feridas, botou na carruagem, levou para a hospedaria, pagou, cuidou, deu alimento. No outro dia ele foi embora e deixou pago para alguém cuidar.
E quando a gente pega essa parábola aqui, a gente fala assim, meu Deus, tem que parar a minha vida, abrir mão dos meus dias, abrir mão da minha agenda para viver a vida dos outros. Isso não é verdade, não está escrito aqui. Porém, eu preciso me importar. Eu vou olhar para aquela pessoa, eu vou ver a necessidade dela, eu não vou deixar ela, já que está quase morto, vai morrer mesmo. Não é isso que Jesus quer que nós façamos, que a vida espera de nós. Porque o Victor Frankl, ele fala assim, ó, quando a gente é criança, a gente espera que façam tudo por nós. Quando a gente é adulto, quando a gente cresce, a gente entrega, a gente ama, a gente contribui, a gente salva um morto, a gente salva a vida. Agora, o que Jesus está dizendo é, que foi Jesus que contou, então é ele que está dizendo. O samaritano não falou, já que eu tenho esse morto para cuidar, quase morto, eu vou cancelar minha viagem. Eu vou deixar de viajar. Não, eu vou deixar de fazer meu MBA porque eu tenho... Não, ele não faz isso. Então, a gente tem que pegar a coisa e entender e aplicar. E dizem pra gente, ensinam pra gente, não, mas o bom samaritano, ele não parou. Ele deu uma pausa para o cuidado. Então, você que é uma pessoa que cuida, que é cuidadora, que gosta de cuidar, continue. Afinal de contas, Jesus falou isso pra gente. Mas não deixe de cuidar da sua vida para cuidar da vida dos outros. Cuide da vida dos outros, mas também tenha a sua agenda. Cuide da vida dos outros, mas também olhe para você, para ser íntegro na parábola do samaritano, onde ele olhou, cuidou, sanou e seguiu. E deixou, às vezes você tem que, sim, peraí, eu vou pagar um enfermeiro para vir fazer seu curativo. Não, eu vou pagar um cuidador, eu vou ajudar aqui, ó. Eu pago uma diária de um cuidador durante a semana. Mas você não precisa ir lá todos os dias. Falar, não, eu não trabalho, quase que romântico, né? Não trabalho não porque eu cuido. Só tem você para cuidar? Eu trabalhei em um hospital e realmente filhos únicos ficavam com o cuidado do pai e da mãe, porque era só ele. Agora, eu conheço muitas famílias que têm 7 irmãos e só um cuida. Por quê? Por quê? Por que que só um cuida? Se são 7 irmãos, 5 irmãos, 3 irmãos. Nós precisamos mudar os nossos conceitos e sair desse lugar caridoso, amoroso de cuidado. Você pode cuidar. Você tem que cuidar. Jesus nos ensinou a cuidar, mas não é ficar parado no cuidado, tendo o seu valor porque você cuida. Amplie sua visão. Amplie você. Amplie sua compreensão. E tem um professor que eu gosto muito, o Dr. Fernando Freitas, que ele diz, vamos ampliar a consciência? Quando a gente amplia a consciência, a gente se torna melhor para o mundo. Mas primeiro a gente, amar o próximo como a ti mesmo. Eu me amo e aí eu entrego a medida de amor para o outro. O meu valor não está porque eu amo o outro. O meu valor está porque eu me amo e eu compartilho amor. Compartilhe amor. Beijo no seu coração. Espero que isso faça sentido para você. Manda para alguém, aquele cuidador. Faça esse caminho. Beijo grande.